O episódio 8 e 9 de Agatha Desde Sempre encerrou essa série para nós, botando um fim em várias histórias, mas também abrindo várias portas para novas histórias. O que tudo que aconteceu ali tem a ver com o Cavaleiro da Lua, com o Eternos, com o Doutor Estranho e até com o Aranhaverso? De mansinho, eles podem ter jogado pra gente mais um possível elemento para as incursões que vão causar as guerras secretas. Ou pelo menos, um elemento que pode ser importante nessa situação. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar os dois episódios 8 e 9 de Agatha para sempre. Agatha Desde Sempre, meu Deus, eu não canso de confundir. Aqui nós vamos pegar as referências, os significados e tentar desvendar o que pode vir por aí a partir do que já foi apresentado. Olha, são dois episódios de mais de 40 minutos. Eu vou tentar desmontar tudo aqui de forma organizada, porém vai ser impossível não misturar alguns elementos. Neste ritual, a glória ao final é o episódio 8, se referindo ao fim do caminho das bruxas. E Bruxa Mãe e Algoz é o episódio 9, se referindo a Agatha. E o episódio 8 começa com a morte da Alice Wu. Bem como eu havia previsto lá atrás, a Rio Vidal não tinha saído da casa junto com as outras bruxas, porque ficou lá com um corpo, no caso a morte, a alma da Alice Wu. A câmera gira, indicando que estão no mundo inverso, no mundo espiritual, ou pelo menos um dos mundos espirituais, já que na série Cavaleiro da Lua foi estabelecido que cada um vai para o seu próprio pós-vida, vai para aquilo que acredita. Foi a deusa Taweret que explicou. E é justamente por isso que na lógica do universo Marvel, cada personagem vai para um destino diferente depois da morte. Um cristão pode ir para o céu tradicional da igreja. Os Asgardianos podem ir para Valhalla. Em Cavaleiro da Lua foram para o céu pós-vida egípcio. E em Agatha, as bruxas aceitam um abraço da morte. É ótimo que essa série manteve as perdas que sofreu. Seria muito covarde simplesmente darem para trás e a Dona Marvel, Dona Disney falar não, todo mundo que morreu lá volta, vamos ter final feliz. Não, nada de final feliz, foi um final bem trágico. E é óbvio que a Alice, naquele momento, não quis ir embora, não quis desistir, ir com a morte. Ela tinha acabado de se libertar da sua maldição, poxa, tinha a vida inteira pela frente, só que não. A morte diz, se ganhasse uma moeda por cada vez que ouve isso, eita, ou seja, muitas pessoas chegam na hora da morte e falam, pô, não é a minha hora, tá cedo. Vimos isso até quando ela foi buscar o filho da Agatha. E isso também é um lembrete para nós. A morte pode nos pegar a qualquer momento e nós não vamos gostar disso. Ninguém nunca está pronto para a morte. É por isso que na antiguidade surgiu o conceito de memento mori, que significa um lembrete da mortalidade, um lembrete da morte, algo assim. Para que você viva agora. Corra agora atrás das coisas que importam para você. Isso não significa viver de forma irresponsável, mas sim viver de acordo com aquilo que você realmente acredita. Afinal, podem ser os seus últimos momentos. Esse memento mori que eu tenho tatuado aqui no braço é temático de Pokémon, mas serve ao propósito. Morte conversa com a Agatha sobre o acordo que elas tinham. Agatha sobrevive no fim e entrega para ela corpos de bruxas, as bruxas que ela sugou. Pelo que nós sabíamos, esse parecia ser um acordo que a Agatha tinha com a morte desde a última vez que elas percorreram o caminho das bruxas. Porém, o caminho das bruxas não existe como nós descobrimos. Então a Agatha simplesmente foi atraindo bruxas e mais bruxas para a morte. Isso foi agradando a morte e permitindo que ela acumulasse poder. A Rio esperava, portanto, que mesmo dentro desse caminho aí falso, a Agatha cumprisse o mesmo acordo, fosse entregando corpos e mais corpos para ela. E a Agatha estava comprometida, tanto é que sugou a Alice Wu até o fim. Sugaria a energia de todas, se pudesse. E pensando sob essa ótica aí, justamente por isso que a morte decidiu não matar a Agatha lá nos primeiros episódios e falou, tudo bem, eu espero você reunir forças. Porque para a morte seria divertido e sabia que a Agatha, para reunir forças, iria sacrificar outras bruxas. Mais corpos para a morte.
Na conversa que elas têm, a Ryu quase menciona o fato do caminho não existir, mas é interrompida. Esse aí já é um prenúncio à grande revelação que vai acontecer. E ilumina de uma forma diferente o que a Agatha vem fazendo a série inteira. Ela só tinha embarcado na brincadeira para ver no que ia dar. Mesma coisa a Rio Vidal, sem saber que essa jornada ia trazer uma grande surpresa na forma do jovem, aquele garoto, virando uma espécie de representação do que o seu filho significou para ela e se revelando para a Morte como uma grande anomalia que não poderia existir. Morte diz que deu para Agatha um tratamento especial, se referindo a ter deixado o filho dela viver mais do que deveria. Isso é algo muito importante, porque afinal a Morte é uma entidade que cobre aí toda a galáxia, o universo Marvel. Para Agatha ter recebido esse tratamento aí especial enquanto ninguém recebeu, elas devem ter tido uma relação muito especial. Toda essa conversa escancara para nós a quantidade de coisa que não foi revelada sobre essas duas personagens, a relação delas. Como que elas se apaixonaram e se aproximaram para começo de conversa? Foi porque a Agatha vivia matando pessoas por aí e chamou a atenção da Morte, a ponto da Morte curtir e querer dar em cima dela? Essa é uma boa hipótese, ainda mais quando a Jennifer Cale conversou com o Icano que a relação entre a Morte e a Agatha deve ter começado por conta de cadáveres. Mas essa questão toda ainda merece ser muito melhor explicada. Outra questão é como é que a Agatha conseguiu o Darkhold para a série WandaVision. Tá certo que isso não é um detalhe importante aqui para essa série, mas quero dizer assim, não é importante para a história que essa série contou, mas é importante para a personagem e pode ser importante para o futuro. Lógico que a Agatha não vê esse tratamento especial da Morte como nada bom. E a Rio Vidal diz que isso é geralmente o que você faz. A Agatha só tira, e mesmo quando a Morte decidiu dar um pouco, não foi o bastante. É então que elas fazem um acordo que nunca é cumprido. Depois de identificar a existência do Billy Maximoff, que encontrou um novo corpo para continuar vivendo, e pior, que é capaz de fazer isso por seu irmão, o Tommy, também, a Morte decide que o Billy não pode existir, é contra as leis da natureza. Porém, ela não pode matar o Billy, porque aí o Billy, tendo esse controle sobre a própria alma, poderia reencarnar em outro corpo, e aí não adiantaria nada, ele ia sumir da vista da Morte de novo. Portanto, a Morte quer que o Billy se entregue de livre e espontânea vontade. E aparentemente a Agatha tem a capacidade de convencer ele disso. Pelo menos é assim que ela se vende. Ela já tem uma certa proximidade com o garoto e poderia levar ele na lábia. Em troca, a Agatha se veria livre da entidade Morte. Livre de uma vez por todas. Porém, no fim, a Agatha não cumpre o prometido. Em vez de entregar o Billy, ela mesma se entrega. O que significa que a Morte não vai desgrudar dela ainda. Principalmente agora sendo um fantasma, que é alguém que morreu, mas se recusa a passar para o outro lado. A Morte já disse que odeia fantasmas em episódios anteriores. Aliás, vale dizer que a Rio não é apenas uma entidade cósmica, ela é a juíza da balança das leis da natureza. Metaforicamente falando, na Marvel, é curioso pensar como o Thanos também buscava um equilíbrio universal, matando muita gente, e isso devia agradar pra caramba a Morte. Não é à toa que nos quadrinhos os dois têm uma relação mais íntima. Mas eu concordo que em Vingadores colocar a Morte próxima do Thanos ia ser um pouco estranho, sabe? A Morte tem mais a ver com esse lado místico, que está começando a ser melhor explorado agora pela Marvel. No universo cinematográfico da Marvel, a Morte pode nunca ter tido nenhum tipo de relação romântica com o Thanos. Provavelmente não. Esse lance de equilíbrio é importante até para Eternos. O Celestial Tiamut, que crescia dentro da Terra, se alimentava da essência das pessoas no planeta. Tanto que o Celestial retornou, nasceu, por conta da sobrecarga que sofreu quando os Vingadores trouxeram metade da população do universo de volta à vida. Agora sim, imagina o que a Morte não deve achar dos Vingadores, hein? Ressuscitando tanta gente assim com as joias do infinito. Ela seria uma boa oponente para eles, hein? O problema é, se eles conseguissem vencer a Morte, acabou, não tem mais outro vilão para encarar eles.
A Rio rasgando a parede do Caminho das Bruxas como se fosse um cenário é genial. Na hora parece só estranho, mas sabendo que é tudo mentira, o Caminho das Bruxas é uma lorota, essa é uma baita metalinguagem na série. Afinal, eles gravaram tudo em cenários mesmo. Foi a série mais barata da Marvel no Disney Plus. E a Rio rasgando o cenário para sair não só é revelador, como também é a primeira referência a WandaVision. Quando a Wanda se depara com os cenários nos quais viveu diferentes épocas da sua vida, descobrindo que todo mundo no qual ela vivia era uma grande ilusão. Isso demonstra também o grande poder da morte. Afinal, ela conseguiu quebrar, sem nenhum esforço, a magia do jovem de um modo que nenhuma outra bruxa conseguia. Coincidência ou não, na cena pós-créditos de Doutor Estranho 2, a Clea aparece rasgando o próprio tecido da realidade com uma faca, o que abre uma janela para a dimensão sombria. Quase como se a realidade ali principal da Marvel também fosse uma ilusão criada por alguém, assim como o Caminho das Bruxas era uma ilusão criada pelo Wicano. Só quem sabe disso e tem poder o suficiente é capaz de rasgar a ilusão e passar para o outro lado, ou passar para uma outra camada, como é o caso da Dimensão Sombria, para onde a Clea e o Doutor Estranho foram. Isso é uma viagem, né? Eu sei, mas é o tipo de coisa que Doutor Estranho 3 poderia abordar. É o filme perfeito para sair antes de Vingadores Guerras Secretas, mas possivelmente isso não vai rolar, já que a Marvel está acelerando com os planos de Vingadores Guerras Secretas e o que possivelmente planejaram para o terceiro filme do Doutor Estranho deve ser imprensado ali, misturado na trama dos próximos filmes dos Vingadores. Uma questão curiosa dessa cena da Agatha conversando com a Rio é a pergunta que a Rio faz para ela. Por que ela deixa todo mundo acreditar nessas coisas horríveis sobre ela? Que ela trocou o filho por poder, em vez de falar a verdade. O filho dela morreu de causas naturais. A princípio eu achei isso bizarro. Realmente não faz sentido, Agatha. Por que você quer que todo mundo pense que você é uma grande ameaça? Afinal de contas, você vem vivendo aí há séculos de ludibriar outras bruxas. Então as outras bruxas precisam te achar confiável e não te achar alguém que troca o filho por poder. Mas, de certa forma, dá para entender o pensamento da Agatha. Seria mais produtivo para ela se proteger sozinha se começasse a ser vista como uma grande perigosa em vez de uma mãe coitada que perdeu o filho. Afinal, Agatha tem essa crença aí absurda de que outras bruxas são perigosas, vão querer matar ela. Tudo por conta do seu trauma lá com seu primeiro coven, seu grupo, né? Que tentou matar ela, sacrificar ela, na cena que foi mostrada em WandaVision, e foi ali que ela começou a aflorar as suas habilidades de sugar os poderes de outras bruxas. O Wicano afirma para Jane Cale que a Agatha tem algo de bom dentro dela, porém sempre vai ser uma bruxa sem coven. A análise dele tem um fundamento. A coisa boa que a Agatha tem dentro de si é o sentimento que ela carregou pelo filho. Enquanto a principal falha dela é ser incapaz de confiar em outras. E também o próprio Wicano, o jovem, vai ficar oscilando entre essas duas crenças em vários momentos. Ele acredita mais no fundo de coisa boa que tem na Agatha ou acredita mais nessa natureza egoísta que ela cultiva há séculos. A Agatha já aparece mega debochada nessa altura do campeonato. Saco cheio para esse final. Tanto é que quando chegam no início de novo, ela pergunta diretamente para o jovem como é que eles saem dali. Porque, ela sabe que é mentira. O jovem criou aquilo, então ele deveria saber. Mas é lógico que o jovem não sabe responder nada. O fim do caminho, a prova verde, é o começo, como haviam explicado anteriormente. A bruxa verde, a morte, tem a ver com o ciclo da vida. Morte e renascimento, fim e começo. E é quando põem os calçados de novo que entram na aprovação. Essa cena faz muito, mas muito mais sentido em português. É sério. Porque em português nós temos a expressão aqui que é bater as botas, para indicar quando alguém morreu, né? Foi dessa para melhor. E quando as bruxas batem as botas, elas aparecem mortas em um necrotério. Isso é excelente, só que, infelizmente, em inglês não faz muito sentido, já que essa expressão bater as botas, em inglês, tá mais para kick the bucket, que seria chutar o balde. A Jen descobre que a Agatha estava por trás dela perder os poderes, o que faz sentido.
Aquele grupo de médico que havia convidado a Jen para compartilhar os seus conhecimentos não queria que ela existisse. E a Agatha, naquela época, estava fazendo uns feitiços por dinheiro, aparentemente. Por isso que ela não simplesmente havia sugado a Jen e matado ela, como havia feito com várias outras bruxas. O tipo de atuação da Agatha naquela determinada época era um pouco diferente do modus operandi que nós vimos nos flashbacks. Porém, além de recuperar os poderes, outro passo importantíssimo para Jennifer Cale foi se dar conta que precisa proteger os outros, usar o seu poder com um propósito, além de só cuidar de si mesma, como ela vinha fazendo há anos. Isso quase que estabelece a Jennifer Cale como uma super-heroína, algo mais parecido com o que ela é nos quadrinhos. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores que Jennifer Cale nas HQs já integrou os Filhos da Meia-Noite, que são tipos Vingadores Sobrenaturais. Ela também tem uma conexão muito próxima com o Homem-Coisa, que já apareceu no especial do Lobisomem da Marvel Studios. Ela é uma feiticeira poderosa e heróica, e pode estar mais perto de executar melhor esse papel em produções futuras depois do que aconteceu com ela aqui. A Agatha ali mesmo entende o que precisa. Precisa que o menino dê a ela os seus poderes. Afinal, a Agatha queria poder, né, no fim das contas, e promete que não ia sugar tudo. O que ele não acredita naquele momento. Ele só vai aceitar a Agatha e depois voltar atrás, ajudar ela, porque a Agatha decide dar a ele a resposta, a saída para o caminho das bruxas, antes de conseguir a saída dela própria. E essa cena também foi executada de forma muito simples, né? Sem revelar quem é o ator que está interpretando o Tommy. Talvez a Marvel Studios nem tenha escolhido ainda que ator seria esse. Mas mostrou ali um pouquinho a origem dele e mostrou onde a alma do Tommy estava. Estava dentro do próprio Billy. Billy respirava pelo irmão, carregando a sua essência, mas precisava passar ela adiante. Daí eles acham o garoto que estava sendo afogado em uma piscina, numa pegadinha que foi longe demais. Esse aí é muito possivelmente o Thomas Shepard, que é o jovem no qual o Tommy Maximoff reencarna nos quadrinhos também. A história do Tommy Maximoff nas HQs não é tão agradável quanto a do Billy. Ele entrou para o crime, ele foi preso e talvez os Jovens Vingadores ou até alguma outra história aí na qual essa trama vai se desenvolver explore todas essas questões. Mas fica claro pra gente que o caminho não concede desejos. Mesmo esse caminho aí criado pelo jovem que é mega poderoso. O caminho é algo que te põe em provações para conseguir encontrar o que você precisa sozinho. Desse modo, qualquer um ali do Coven poderia ter se ajudado sem precisar passar por aquilo tudo ou até mesmo morrer. Só que aquele bando de bruxa solitária precisou passar pelo caminho das bruxas para entender que precisava uma da outra para começo de conversa. Alice encontrou apoio para acabar com a sua maldição. Jennifer Cale precisou se libertar da Agatha. Lilia Calderou precisou do apoio para entender o seu real propósito, o seu real potencial na vida. E até o Icano precisou estar com a Lilia para descobrir quem é que colocou o sigilo nele. No fim, todos tinham a resposta desde o começo consigo. E isso também é uma alusão à história do Mágico de Oz, onde cada personagem precisava de uma coisa, passaram por uma jornada para alcançar isso no final, onde encontrariam o Mágico de Oz que realizaria um desejo, só para descobrir que eles já tinham aquilo que buscavam desde o começo. Não é nenhuma surpresa que a série da Agatha honre esse arco dramático de Mágico de Oz. Agatha, no fim, tentar escapar da aprovação, tenta representar a morte ali, plantando uma semente de dente de leão que estava, olha só, coincidentemente, presa ali no cabelo do filho dela. Há séculos, hein? Uau! E isso é de certa forma simbólico. A partir dos restos da memória do filho dela, nasce uma nova vida, uma nova experiência. Da morte, vida. Talvez indicando uma forma de que a Agatha precisava viver além do luto. Não era o que ela queria de fato do caminho das bruxas e talvez nem fosse o que o caminho esperasse dela, mas foi o que ela ganhou. Vamos lembrar, o caminho é falso. E ainda mais, sem o jovem ali dentro, não tinha por que nada fazer sentido. É muito provável que a Agatha não tenha conseguido passar da prova dela e simplesmente escapou porque o caminho das bruxas cedeu, desmoronou, sem a presença do jovem ali dentro.
E é aí que nós vamos para o grande confronto. Logo depois de você se inscrever aí no canal, pô, me dá, você tá assistindo o vídeo até agora. Não se inscreveu ainda no canal? Esse é o momento. Deixa também um like aí se você já foi inscrito para poder dar uma força. Muito obrigado por estar sempre acompanhando aqui os vídeos e por fazer parte da família Loquia. E bora continuar. Porque ao ter ajudado o jovem lá dentro da prova, sabendo que a morte não gostava do que o jovem fazia, a Agatha estava meio que ligando o dane-se para Rio Vidal. Ou não estava pensando direito, já que assim que ela saiu da aprovação, ela achou que tinha cumprido com um combinado com a Rio Vidal. O garoto em troca de ser poupado pela morte, por enquanto. Mas não foi nada disso. A morte queria que o jovem fosse entregue a ela, de livre e espontânea vontade. E isso não rolou. Por isso que a morte fica tão pistola com a Agatha e decide matar ela de vez, o que não havia feito lá no início da série. Isso também é uma coisa um pouco em aberto. Ok, nós já entendemos que a morte estava atrás da Agatha, porém, por quê? Porque a Agatha já havia vivido vários séculos, tinha desenvolvido até uma relação romântica com a morte, agora a morte decidiu matar ela? Por que motivo? Será que a morte simplesmente percebeu que o fim da Agatha chegou e estava ali só cumprindo o seu dever? Ou seja, não era um ato de vingança da morte, mas sim ela tentando cumprir aquilo que precisava. Eu acho que essa é a resposta mais simples para essa situação. Porém, não foi esclarecido com todas as letras na série. Daí temos a cena, quando ela te chamar de covarde, se jogue, que foi um conselho da Lilia Calderu para a Agatha. E muita gente já me perguntou na internet, vale comentar aqui, pô, como é que a Lilia Calderu viu esse futuro se ela já estava morta? E é aí que vem a confusão, não é? A Lilia tem aquela capacidade de viajar no tempo com a sua própria mente, porém, além disso, ela também tem a capacidade de ver o futuro como qualquer vidente. É a clarividência. Então são aí dois poderes diferentes que a Lilia Calderu tinha. Só porque ela viu determinado futuro, não significa que ela estaria nele. Tanto é que quando ela colocou o sigilo no jovem, ela viu o futuro do jovem, viu as provações que ele precisaria enfrentar e não necessariamente todas essas provações teriam ela ao seu lado. A morte pergunta a Agatha, por que você não me quer? E, de fato, dá para imaginar, pô, a Agatha tá tantos e tantos anos sem o filho, vivendo esse luto. Por que ela não aceita de braços abertos a morte para poder reencontrar o seu filho? A gente descobre depois, a própria Agatha diz, né, que tem medo disso, medo de reencontrar o filho. Mas por que tem medo de reencontrar o filho? É outra grande questão deixada em aberto aí na série. Tem medo porque o filho vai descobrir alguma coisa sobre ela que ela não gostaria que ele soubesse, ou então está escondendo algum segredo do filho. Isso também é algo importante que a gente pode comentar um pouco melhor depois, mas enfim. O jovem, enfim, retorna confiando na Agatha, mais uma vez, depois dela ter ajudado ele ali na prova. E daí a Agatha suga os poderes dele, porém o deixa vivo. A meu ver, ela não fez isso por misericórdia ou por bondade nenhuma que tinha dentro dela e decidiu colocar em prática, nada disso. A Agatha, afinal, tinha o interesse de barganhar ele com a morte. E a morte já tinha dito, pô, não pode matar o garoto vai reencarnar depois em outro lugar. Então a Agatha poupou ele para usar ele como parte da negociação. É verdade que a Agatha logo em seguida lutou com a morte? Sim. Porém, ela lutou sabendo que não podia ganhar da morte. Tudo como parte do seu plano, aparentemente, para convencer o garoto a se entregar, como a morte combinou. E isso quase deu certo, porque o jovem estava determinado a salvar a vida da Agatha. Ele não é a pessoa que mata os outros, apesar de ter matado indiretamente. E a morte ainda diz, ou você ou ela, um dos dois tem que ir embora comigo. Porque afinal, se a morte tivesse o jovem, cumpriria o combinado com a Agatha. Porém, se tivesse a Agatha, não teria muito como convencer o garoto a ir com ela de bom grado. Porém, mesmo depois da Agatha tentar entregar ele ali, deixar o garoto morrer, o comentário dele pegou ela de jeito. Foi assim que o Nick morreu e foi. O garoto foi levado pela morte. E a Agatha, num instante rápido, não quis que a morte levasse outro garoto de novo. Se deixasse, possivelmente a Agatha teria que viver com
outro luto, além do próprio filho. O meio problema dessa cena, que eu já comentei no meu vídeo de análise nota, é que nós não sentimos tanto o peso do Nicholas Scratch nesse momento. Foram cenas que só apareceram no episódio seguinte. Aquele flashback da Agatha com o seu filho deveria ter passado antes dessa cena aqui da série. Talvez pouquíssimo antes, porque aí sim nós conseguiríamos, nessa cena de sacrifício entre aspas da Agatha, sentir o tipo de frustração que ela sentiu e até entender o motivo que fez ela impedir que o garoto fosse levado pela morte. Mas enfim, a morte finalmente pegou a Agatha e em seu túmulo nascem flores, porque afinal de contas, com a morte, a vida. Uma coisa que me pegou assim foi que a morte simplesmente deixou o Billy Maximoff ir embora, assim, de boa. Pô, no papo, vai lá, você pode ir, valeu. Sem nem tentar convencer ele a ficar e vem cá, toma um docinho. Nada, a morte não tentou jogar nenhum caô pra cima do Billy Maximoff. Talvez ela soubesse que ele não iria aceitar. Mas uma das coisas mais legais desse momento foi a voz dela, que não é feminina. E isso também serve para representar que a morte pode assumir qualquer forma. Aquela mulher, a Rio Vidal, é apenas a encarnação que a Agatha estava acostumada a ver. E eu acho que agora vale falar sobre as joias do infinito, não é? Muita gente achou que era viagem essa minha teoria sobre as cores das joias do infinito em Agatha, principalmente no Instagram. Tem uma galera muito doida nos comentários do Instagram, parece o Facebook, sabe? O Instagram tá virando Facebook. Mas o que eu tô falando é teoria das cores. Cada prova, cada fase do Caminho das Bruxas representou a cor de uma joia do infinito. Eu só vi até agora um outro canal gringo aí falando sobre algo relacionado às cores da joia e o Caminho das Bruxas, mas não exatamente como eu explico aqui. A grande questão é que a Marvel Studios, com o passar do tempo, parece ter associado determinadas cores com determinados conceitos. Conceitos esses que foram muito bem apresentados com as próprias joias do infinito, que tinham cores próprias. Porém, mesmo hoje, sem as joias do infinito, esses conceitos e essas cores ainda são utilizados de forma similar. Por exemplo, a primeira prova foi azul, a prova da água da Jennifer Cale, que também representa a joia do espaço, Tesseract. Aquela prova teve a ver com as personagens reunirem materiais de vários lugares diferentes para fazer uma poção. O vermelho representa o fogo, mas também a joia da realidade, capaz de te fazer ver coisas, alterando a realidade em si. E nessa prova, as bruxas fizeram com que uma maldição se materializasse para que fosse destruída. O roxo foi na prova da alma, da Agatha, e também é a cor que representa a joia do infinito do poder. Naquela prova, a Agatha sugou o poder da Alice Wu. Preciso falar mais alguma coisa? Amarelo foi a prova do ar, da Lilia Calderu, que lidou com leitura de tarô, porém a grande questão do episódio foi a Lilia entender a sua própria mente, que viajava através do tempo. Amarelo é a cor da joia da mente. A prova final foi quando apareceu a morte, a prova da bruxa verde. Verde é a cor da joia do tempo. E veja só, antes e depois da prova, durante todo o momento em que a bruxa verde estava presente, o ambiente estava verde e ela estava oferecendo mais tempo para a Agatha, caso a Agatha cumprisse com um combinado. E para completar, quando tudo acabou, a Agatha morreu e a luz do sol da tarde surgiu. Uma luz laranja. Laranja da joia da alma, representando de certa forma o Billy e o seu irmão também, cujas almas encontraram novos corpos em que poderão viver. Isso não quer dizer, Loquias, que as joias da alma estão ali. Não, pelo menos não literalmente, mas metaforicamente. A Marvel Studios está usando as cores das joias do infinito até hoje para representar alguns elementos ou algumas ações. E isso pode não ter sido feito nem em conjunto com o roteiro não, tá? Mas sim ter sido parte do planejamento visual que acompanhou a série e que aconteceu posteriormente. De uma forma ou de outra, é um detalhe bem interessante de se observar e eu gostei muito de ver a minha previsão dos vídeos anteriores sobre essa questão sendo confirmada aqui nesse episódio final.
Foi muito legal ver os moradores de Westview assustados com a bruxaria rolando lá de novo. O povo para sofrer. O Wicano sai da casa cobrindo a cabeça, da mesma forma que a Feiticeira Escarlate foi saindo de Westview. Ao descobrir que ele mesmo criou o Caminho das Bruxas, os paralelos ficam ainda maiores. Ele feriu aquela cidade, matando pessoas, e criou a sua própria realidade com base em elementos da cultura popular que eram importantes para ele. Assim como a Wanda transformou Westview em várias séries televisivas. Ele transformou o Caminho das Bruxas em várias das referências que ele teve sobre bruxaria nas suas pesquisas. Foi muito, mas muito bom que isso aconteceu, porque aquela ideia ridícula de que existia um caminho das bruxas oculto que ninguém sabia, ninguém acessava, mas estava aí eternizado até por uma música pop, sabe? Uma música de rock. Isso nunca fez sentido. Isso sempre foi uma ideia ridícula, infantil assim. Mas nós só compramos essa ideia lá no início pelo mesmo motivo que as bruxas da série compraram essa ideia também. Só pra ver no que dava. Sério, rever essa série agora que a gente sabe que o Caminho das Bruxas sempre foi mentira, vai ser uma experiência totalmente nova. E aí nós chegamos no episódio 8. Todo o flashback da Agatha com seu filho e depois vivendo suas peripécias com outras bruxas. Eu acho que nós poderíamos até começar uma teoria da conspiração aqui, de que a Agatha perdeu o seu filho para a morte porque fez algum acordo com a morte em troca do seu filho. E isso poderia até confirmar aquela teoria de outras bruxas de que a Agatha trocou o seu filho por poder. Porém, entretudo, todavia, contudo, o caso da Agatha foi apresentado mais como uma gravidez perigosa, que na época constantemente dava em tragédia. Porém, tem uma fala da Agatha que eu achei muito, mas muito interessante. Ela diz que o bebê nasceu dentro dela. Ela não proferiu nenhum feitiço, nem fez nenhum encantamento. E o que isso quer dizer? Que o bebê simplesmente brotou ali sem um pai? Esse simbolismo que na sociedade moderna remete diretamente à figura do Jesus Cristo vem sendo usada de forma muito leviana em várias produções. A ideia de um personagem nascer do nada, assim, é a carimbação, assim, a carimbação é a foda, o carimbamento, a carimbagem de que aquele personagem é uma figura messiânica, mais importante que todos os outros. Então, o que o bebê da Agatha deveria representar? Será que foi só preguiça dos roteiristas de explicar quem era o pai e aí falaram, simplesmente nasceu aí, teve uma criança? Se for esse o caso, bom, se da morte a vida, se da vida a morte. Então, se o garoto simplesmente surgiu de forma não natural na Agatha, deveria ser levado de forma não natural também pela própria morte. Afinal, ele seria um bebê que não deveria existir. Vale dizer que essa imagem de uma figura feminina criando vida sozinha, sem um pai, não é uma coisa exclusiva do cristianismo, não. É algo que está aí permeando as histórias de diferentes povos já há muito tempo. Por exemplo, na mitologia grega, a deusa Hera criou um filho, o Hefesto, sozinha. E ela fez isso como uma vingança a Zeus, que tinha gerado a Atena de dentro da sua própria cabeça. Na mitologia egípcia, tem a deusa Ísis, que ressuscitou o marido, o Osíris, para poder conceber com ele ali temporariamente revivido. Negócio meio estranho, mas funcionou para ela. Já na mitologia hindu, dependendo de para quem você pergunta, tem a divindade Parvati também, que criou o filho Ganesha moldando ele a partir de argila. E também tem um folclore celta, né, onde muitas vezes figuras femininas são representadas como capazes de gerar vida, assim, gerar crianças, guerreiros de uma forma mágica para poder ter pessoas que servissem a ela e não precisasse ficar sozinha. De todo modo, aqui na série Agatha foi bem simbólico o que aconteceu. Não adiantava o que a Agatha fez, a morte ia vir de qualquer jeito. Só deu um pouquinho mais de tempo. Isso significa que não dá para vencer a morte no universo Marvel. E isso está em todas as histórias. Na animação do Aranhaverso, nós vimos como na teia
do multiverso do Homem-Aranha, existem eventos canônicos, que são momentos que não podem ser alterados. É por isso que o tio Ben precisa morrer. Sempre. Não dá para escapar. Doutor Estranho, também no episódio de What If, passou por isso. Ele tentou de várias formas salvar a Christine Palmer, mas não importa o que ele fizesse, ele não conseguia. Até que, quando chegou perto de conseguir, ele causou um colapso na sua própria realidade. Ou seja, ele quebrou as leis naturais. Ao ultrapassar esses limites, o universo simplesmente se corrói. Acontece a infame incursão, que já foi mencionada ali no universo cinematográfico da Marvel várias vezes. Se isso for levado adiante no universo cinematográfico da Marvel, o Wicano, sendo por si só uma aberração da natureza, por ser a alma de outra pessoa no corpo de uma pessoa, pode ser sim um dos responsáveis por causar a destruição do universo. Assim como havia aquela profecia de que a Feiticeira Escarlate iria destruir o mundo, algo similar pode vir para o Wicano também, uma vez que no templo lá do Darkhold, além da estátua da Feiticeira Escarlate, também tinha a estátua do Wicano. Mas enfim, continuando no flashback, tem uma cena onde aparece o filho da Agatha soprando um dente de leão, para nos indicar ali que eles tinham contato com tal flor e seria comum se uma semente daquela flor ficasse presa no cabelo do menino quando a Agatha pegou uma mecha. Então assim, um pouco forçado, mas dá certo. É irônico que toda a mitologia do Caminho das Bruxas surgiu e cresceu por conta de uma canção que ela inventou com o filho dela. A letra foi se modificando, né? Virou Balada das Bruxas, conquistou outras pessoas a ponto até de fazer elas acreditarem, outras bruxas acreditarem, né, no caso, que a canção falava a verdade e que de fato existia um caminho das bruxas que iria realizar desejos. O filho dela, portanto, a ajudou a sugar o poder de outras bruxas, mesmo depois de morto. Afinal, foi uma criação dos dois que manteve a Agatha ocupada por vários e vários séculos. Mas todo esse processo revela como, de fato, a Agatha foi Maiden, Mother, Crown durante sua vida. Em tradução no português é bruxa, mãe e algoz, que perde um pouco o sentido. Na verdade, perde bastante o sentido, mas trazendo do original em inglês, Maiden significa donzela, o papel que a Agatha representou nos seus primeiros anos, como uma jovem, talvez até na época lá do seu primeiro coven. Mother significa mãe, que ela também foi com o Nicholas Scratch. Crone é a velha, algo que ela de fato é por tantos e tantos anos que viveu. Então essa representação que está ali talhada no broche que ela carrega consigo até, é enfim quem ela é de verdade. O visual da Agatha fantasma está mais similar a ela nas HQs do que como ela era antes. Porque com o cabelo ali branco, parece que ela tem de fato a idade que tem. A Agatha avisa para o Billy que não morreu por ele, que foi um risco calculado. Mas será que ela realmente tinha um plano de se tornar um fantasma? No melhor estilo Ben Kenobi em Star Wars Episódio 4? Ou ela só não quis demonstrar uma fraqueza para o jovem? E virar um fantasma naquela situação foi só um acidente. Afinal, um fantasma também desafia as leis naturais. E também representa um empecilho para a morte. A Agatha, existindo ainda nesse estado, pode ainda cumprir o acordo e entregar o garoto de bom grado para a morte, hein? Ou até, talvez tenha feito um outro acordo com a morte para conseguir voltar como fantasma. Afinal, as outras que morreram não conseguiram fazer a mesma coisa. Por isso que esse retorno como fantasma, apesar de super legal, também reabre questões que já haviam sido definidas no episódio anterior. O fim da Agatha... Que fim? A Agatha não teve um fim. Isso só serve como um grande prelúdio para o futuro de fato. Nos quadrinhos, a Agatha também apareceu como fantasma para guiar a Wanda Maximoff no Caminho das Bruxas. E esse visual dela lembra muito aquela fase. Mas tem um detalhezinho que a Agatha conta que é bem revelador. O jovem, no fim das contas, salvou uma vida. A Jennifer Cale sobreviveu ao caminho. Se dependesse da Agatha, todas as bruxas iam estar mortas no porão na tentativa dela de conseguir os seus poderes para aí sim enfrentar a Sete de Salem. Ou seja, ela usou
o Billy para atrair outras bruxas da mesma forma que usou o seu próprio filho no passado para fazer isso também. Então assim, não importa o que a Agatha diga, ela é uma grande mentirosa. Nós temos que observar como ela age. E ela sempre vai ver de uma forma ou de outra o Billy Maximoff como o seu filho também. Acontece que o jovem fica pistola com a Agatha de novo, porque ela diz que ele tem que se acostumar a matar. Essa é a natureza das bruxas, enfim, bruxa má. E de fato o Wicano fica oscilando nessas crenças sobre a Agatha, né? Pô, ela tem um fundinho de coisa boa ou ela é naturalmente egoísta e sem escrúpulos? Por isso ele vai tentar banir o fantasma dela, porém, no momento em que ela pega o broche, impede ele de expulsá-la e também conta toda aquela história de que, pô, não quer ir pro outro lado porque não tem coragem de encarar o filho, e aí amolece imediatamente o coração do Wicano. Isso aí também achei que foi um pouco rápido, mas se ele não podia mandar ela embora, por que não aceitar ela como uma guia espiritual? Foi bem rápido, né? Ela disse que ia embora depois de conseguir o broche, mas não foi embora. Ficou ali com ele, ok. Não importa, foi uma série muito maneira, sim. Tá com Loki e WandaVision de mãos dadas, assim, como as séries melhor planejadas do universo Marvel pro Disney Plus. Loki, temporada 2, pra mim ainda é a melhor. Mas tomou um susto aí, essas séries estão chegando perto. Fica esperto, Loki. Eu espero que a Marvel Studios mantenha esse nível daqui pra frente. Fase 4 nunca mais, onde a gente fica oscilando, oh, bom, ruim, o bom, horrível. Não, agora vamos manter aí um ritmo legal. É muito importante que a Agatha também ensinou a Marvel Studios a fazer série, o tipo de série que dá certo. Afinal, a Agatha teve baixo orçamento e teve uma ótima audiência. Se focou muito mais no desenvolvimento de personagens do que em cenas de ação e teve um final épico, com rajada de energia, sim, mas o grande desfecho não veio através de uma grande porrada, veio de um beijo. Eu acho que isso também significa muita coisa. Onde é que a Agatha desde sempre vai continuar? Eu especulei um pouco isso lá no meu vídeo de análise nota, né? Tem a série do Visão Branco, tem a série dos Jovens Vingadores, tem o filme ou série dos Filhos da Meia-Noite. Tudo isso são coisas que a Marvel Studios supostamente está trabalhando lá nos bastidores. Porém, uma coisa que vale a gente lembrar é que Vingadores Guerras Secretas é o próximo grande projeto que a Marvel quer empurrar pra gente. Então, nada disso, nenhuma dessas continuações deve chegar antes de Vingadores Guerras Secretas. Nós devemos continuar vendo essa história aí só depois do fim do multiverso. E aí eu quero ver como é que isso tudo vai ser trabalhado. Comenta aí o que você achou disso tudo. Teve algum detalhe que eu deixei passar? Vamos trocar essa ideia. Aqui tem mais coisas para você, é só ir lá, conferir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.